E hoje a gente celebra nessa semana, na verdade, a semana da Páscoa. Não sei se vocês viram várias pessoas com os ramos hoje, né? A gente estava lá no Tagua Park, tinha um monte de gente passando com os ramos de palmeiras, porque hoje é comemorado o Domingo de Ramos, né? Na verdade, histórico quer dizer que tem quase 2000 anos que Jesus morreu e a Páscoa é uma data fixa, é sempre nesse período, né? E abre-se a Páscoa, digamos, nessa semana com a entrada de Jesus em Jerusalém em um domingo como esse, há quase 2000 anos atrás. E era festa em Jerusalém. Então, os judeus todos desciam para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Eles desciam 3 vezes por ano, obrigatoriamente, para comemorar a Páscoa. Quem lembra das festas? Só jovens, só jovens. Para não ter muita gente, só os jovens. Quais eram as 3 festas? Páscoa, Pentecoste, né, que é a colheita dos primeiros frutos, e a festa dos tabernáculos, né? Então, os judeus desciam 3 vezes por ano, todo judeu tinha que descer a Jerusalém. E Jerusalém estava cheio de gente em um domingo como esse, né? Eram festas de Israel, eram dias de celebração, né? Por isso que Jesus, tendo ressuscitado Lázaro uns dias antes, né? Por isso que quando entra Jesus em Jerusalém, Jerusalém fala: agora é o Messias, está entrando o Rei dos Judeus, vamos celebrar. E aí as pessoas quebram ramos, né? E ele entra montado num jumentinho, igual está aqui em João 12, né? No dia seguinte, João 12:12, no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro, clamavam, dizendo: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Então era uma grande festa e grande celebração estava acontecendo, cheio de gente, alvoroçada. Para todos os judeus era uma festa, talvez menos para Jesus, porque Jesus sabia que ele era o cordeiro que ia ser sacrificado na festa, né? Essas 3 festas de Jerusalém, aliás, dos judeus, eu queria ler sobre a Páscoa, e eu queria ler em Êxodo, queria que vocês abrissem Êxodo 12, que foi a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme, e etc, etc. Eu só queria localizar esse texto, só para os irmãos saberem, que a hora, isso aqui acontece exatamente antes da partida dos judeus, né, de Israel do Egito, antes da libertação do Egito. E essa data é tão importante que o Senhor Deus fala para os judeus, para Moisés e para Arão,
dizendo o seguinte: olha, essa data é tão importante que o ano vai começar a contar nesse mês. Então o calendário judaico, ele começa nesse mês de Abib, que a gente chama de abril, né? Ou o mês de Nissan, que é a mesma coisa. Mas 14 dias antes de acontecer a Páscoa, eu até penso, por que 14 dias antes? Deus falou, olha, 14 dias antes começou o mês, começou o ano, né? É a contagem do ano. O calendário anual deles começava 14 dias. Eu até penso se era o tempo dos judeus se deslocarem de todo Israel para chegarem. Ou seja, em um futuro, Deus pensou, não. Pode ter significado espiritual até mais profundo do que isso. Mas se você ler no texto, eles escolhiam um cordeiro de um ano, sem mácula, perfeito, e eles prendiam ele desde o dia 10. No 10º dia, o cordeiro era preso, era separado, e aí eu penso assim, é o tempo que o Senhor ficou em Jerusalém ali, né? Então ele ficou aí 5 dias, né, ministrando, e ele ia ser morto na sexta-feira. Ele entra no domingo, né, era o tempo do cativeiro do Senhor, né? O ministério do Senhor Jesus aconteceu muito fora de Jerusalém, né? Aconteceu muito em Cafarnaum, muito em várias regiões próximo ao Mar da Galileia, né? Ele operou muitos milagres no Mar da Galileia e ele quase não vinha a Jerusalém. Mas dessa vez ele veio, ele era o cordeiro que ia ser sacrificado, ele sabia disso, né? Então, é interessante, porque estava todo mundo festejando, porque era uma festa. Como o Senhor instituiu essa como a festa importantíssima, a primeira festa. Lembra que eu falei das 3 festas? Páscoa. Tudo que o Senhor fez aponta para Jesus e aponta para Ele. Tudo que Deus faz, e Deus dá muitas pistas para o homem, e às vezes, dá para desligar o ventilador ou está muito quente? Eu só falo porque faz barulho junto com... Então, ele aponta para a gente, ele dá aviso, modelo, protótipo, arquétipo, paradigma. Tem várias para ver se o homem entende, e às vezes a gente não entende, mesmo com todos os avisos, todos os modelos. Por exemplo, os judeus ofereciam a Páscoa anualmente, matavam um cordeiro, separavam um cordeiro de um ano, sem mácula, né? Todo ano fizeram isso por milhares de anos e não sabiam que o cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, estava morrendo ali, que ele era a verdadeira Páscoa, né? Então, às vezes, Deus tem que dar muitos avisos, porque a gente é meio burro mesmo, né? Nós, homens, não conseguimos captar as verdades espirituais. Essa é a verdade. E eu penso, quando eu penso que era o primeiro, que o ano abria com a Páscoa, lembra que eu falei Páscoa, Pentecoste, que era a colheita dos primeiros frutos, né? E por fim você tinha a festa dos tabernáculos. No meu coração, ou segundo o que eu creio que era revelação de Jesus, revelação do Espírito Santo, revelação plena de Deus, né? Então a Páscoa é o que abre a revelação para a gente, porque a nossa Páscoa é a morte de Cristo, né? Depois da Páscoa, 50 dias depois, acontecia o Pentecoste, que era a colheita dos primeiros frutos. E lembra, Cristo ascende aos céus e ele fala assim, ó, eu vou, mas quando eu for, eu vou enviar o Consolador. E aí o Espírito Santo é derramado, aí nós, humanidade, temos contato com o Espírito Santo, a difusão do Espírito sobre todos os homens, de toda a língua, de toda a tribo, de todo o povo, de toda a nação. E a última festa,
que não aconteceu ainda, mas que já está profetizada. Lembra as 3 vezes que eu falei que os judeus tinham que descer a Jerusalém? A última festa é a festa dos tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos, quando eu ouço isso, eu penso que está escrito lá em Apocalipse, e Deus morará com eles, né? Deus vai vir à terra tabernacular com o homem. E aí, o Deus cujo rosto ninguém conhece, vai ser conhecido por todos nós, né? É a última festa. Mas vamos voltar para a Páscoa, que é a nossa primeira festa. Quem lembra que o Senhor é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? Tem um texto que é muito legal, que fala o seguinte. Apocalipse 13:8 fala assim, tem outros textos que falam sobre isso, o Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo, né? 1 Pedro 1:18-20 fala assim, que nós fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, né? Como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ou em outra era foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses tempos por amor a vós. Em Apocalipse 13:8 fala assim, e adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus estava, naquele dia, entrando em Jerusalém, em um domingo como esse, o povo celebrando, e ele consciente que eu sou o Filho de Deus, que fui dado. Esse povo nem sabe o que está acontecendo. E ele estava, se você ler o João 12, o tempo inteiro ele estava falando da morte dele, os discípulos. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Eis que o Filho do Homem convém que ele padeça, ele vai ser entregue nas mãos dos principais, dos sacerdotes, e ele vai morrer por amor a vós. E o povo não estava ligado que esse era o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, o plano foi feito antes que o mundo existisse. O Senhor já tinha, o Senhor Deus, ou a Trindade, na reunião, falou, quem vai? Eu vou, Senhor. Se precisar, eu vou. E a gente não tem ideia do que é isso, do que é um Deus vir morrer por nós. Né? Às vezes eu penso, por exemplo, eu estava pensando na invasão da Rússia à Ucrânia, que são 150 mil soldados lá. Aí eu estava lendo esses dias Apocalipse falando assim, e eu ouvi o número dos anjos que iam participar da invasão, 200 milhões de anjos, né? E aí eu penso, o apóstolo falando assim, não, o número dos que estavam adorando diante dele eram de milhões e milhões, ou milhões de milhões. Milhões de milhões é a forma que você usa para falar bilhões, né? Milhares e milhares era a forma que se usava para dizer milhões. Então, milhões de milhões adoram diante do Senhor. E este Senhor, Filho de Deus, estava vindo à terra para morrer por nós. E ele estava entrando na cidade naquele dia. E eu queria falar um pouco dessa revelação, porque esse Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ele não foi revelado, digamos, para o homem. Foi revelado depois que ele morreu. Mas antes de ele morrer, Deus já tinha dado grandes revelações sobre ele. Se os irmãos lembrarem de o sacrifício de Abraão e Isaque, né? Abraão foi instado, foi
pressionado por Deus, foi requerido por Deus de sacrificar o seu filho, o seu único filho, a quem ele muito amava. Essa história é Gênesis 22. Você pode abrir Gênesis 22, enquanto eu vou comentando, se você quiser ir lendo e passando a vista no que está escrito ali. Então, o Isaac é uma figura de Jesus. A gente está estudando Gênesis com jovens, com os 18 mais, né? E é interessante que surge logo a pergunta, mas por que o Senhor demorou tanto tempo para Isaac nascer? Tanto tempo para a promessa ser cumprida, né? Na verdade, Abraão foi chamado aos 75 e Isaac nasceu quando ele tinha 100 anos de idade. Ou seja, foram 100 anos de espera pelo nascimento do filho de Isaac. E a gente fala, porque Abraão era um protótipo, era um arquétipo de Deus. Ou seja, era aquele pai que teve que esperar muito tempo para nascer o filho, e depois assim, olha, é seu único filho, é aquele que você ama muito, e você vai ter que entregar ele por amor a Deus, né? E rapidamente, sem me alongar, lembrem, quando Deus pediu Isaac para Abraão, foram 3 dias de caminhada, né? Ou seja, 3 dias de sofrimento interior do Senhor, de Abraão, entrego, não entrego. Eu acho que se ele tivesse pedido para Sara, ou se Sara soubesse, não deixava. Não, estou falando sério, não deixava. Porque é meu único filho, morre Abraão, morre todo mundo, menos o Isaac. Mãe judia, né? Não deixava. Mas Abraão amava tanto a Deus, e esse é o primeiro sinal que o homem tem da Páscoa, né? Ele amava tanto a Deus que ele falou, eu entrego o meu filho, o meu único filho, por amor a ti. E se você ler lá em 22:12, ou 22, do 11 para baixo, fala que foi o anjo do Senhor que segurou a mão de Abraão. Eu creio que este anjo é Jesus Cristo. Eu creio que várias vezes no Velho Testamento, Jesus Cristo aparece como anjo do Senhor. E pensa, Jesus falou, Abraão viu meu dia e se alegrou. Pensa que Jesus estava aqui com Abraão, negociando mais ou menos, dizendo assim, vamos ver se vale a pena eu morrer pelos homens ou não, né? E naquele dia, ele segura a mão de Abraão e fala assim, é só um teste. Eis que tem um cordeiro que está preso, e esse aqui para você é só um teste. Na verdade, vai ser sacrificado um cordeiro, na verdade sou eu, que seria sacrificado daqui a 1800 anos, mais ou menos, à frente, né? O anjo do Senhor fala assim, olha, vamos ler o texto, fala assim, a partir do 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho. Não é que não negaste a Deus o teu filho. Você não me negou o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que havia um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Como era o nome do monte? Esse monte aqui, quem lembra? Está escrito lá, ó,
22:2, Monte Moriá. Essa era a terra de Moriá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Jesus está falando assim: eu estou me comprometendo a abençoar Abraão. Ele fala assim: porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Aqui Jesus faz o pacto, e a primeira revelação que eu penso, assim, para o homem, que é a revelação que acontece aqui com Abraão, é dizendo o seguinte: eu amo o homem para valer. Eu, Deus, eu provo, o homem me ama, eu amo a humanidade para valer, a ponto de dar, como Abraão o faria, a ponto de dar o meu filho, o meu único filho, e nós que somos pais sabemos o quanto isso é duro. E Deus estava falando assim, eu aqui, Jesus estava provando, né? Se comprometendo, jurando por ele mesmo. Eu vou morrer. Ou seja, como você prova que me ama, entrega o teu único filho, eu sou o cordeiro que você vou ser dado também, um dia. Quem sabe o que é que tem de importante também no Monte Moriá? Quem lembra? Abre em 2 Crônicas 3:1, por favor. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte chamado, como é o nome? Moriá. Como esse lugar é sagrado, hein? Onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Uns capítulos para trás fala Davi comprando, e o Senhor aparece e manda ele sacrificar, e ele sacrifica, e lá ele faz o pacto e fala assim, ó, vou sacrificar, vou erguer o templo do Senhor aqui nesse monte. Sabe o que está construído nesse monte hoje? É chamado Monte do Templo. Na verdade, não se acha, ou não se acham, ou não se consegue descobrir os achados arqueológicos do Templo de Salomão, porque tem uma super mesquita nesse Monte do Templo, né, chamado Al-Aqsa, que é a terceira maior, mais sagrada dos muçulmanos. O Monte do Templo é ali. O Monte Moriá é ali onde está a mesquita, né? Foi ali que foi feito o juramento, foi ali onde Isaac era para ser sacrificado, e que o primeiro cordeiro, representando o Cordeiro de Deus diante dos homens, foi sacrificado por nós. E para Deus aquilo foi tão sagrado que ele falou assim, não, os cordeiros vão ser sacrificados aqui. E os judeus passaram centenas de anos sacrificando os cordeiros ali no Monte Moriá, só que eles não sabiam que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o qual João Batista já tinha identificado, olha, eis aí diante de vocês o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eles não sabiam, mas Jesus sabia, que era a vez dele. E aí a gente vai para a segunda parte, que é a Páscoa em si, que é Êxodo 12, 1-14. O segundo momento, ou a segunda figura que Deus usa para
ensinar o homem. Né? A gente já leu mais ou menos. Leu o começo dele. E aqui tem, se você passar o olho, continue lendo, ou seja, a hora que a gente leu a parte que fala que é o primeiro mês do ano dos judeus, começa na Páscoa. No 10º dia, o cordeiro tinha que ser separado e ele ficava preso para ser sacrificado no 14º dia do mês de Abib. Eram 7 dias de festa. E falava algumas coisas da Páscoa, né? A Páscoa era a festa de libertação, né? O cordeiro seria morto para marcar a libertação do povo do Egito, né? E a palavra fala que o cordeiro tinha que ser assado inteiro, né? Era um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum, né? Sem mancha nenhuma significava que o Senhor Jesus era puro, né? Sem mácula nenhuma, né? Ele seria preso, né? E a segunda, aí fala assim: e vocês têm que comer dentro das famílias de vocês. A segunda revelação que eu penso, o segundo passo que Deus dá em direção ao homem, com a Páscoa dos judeus, é dizer assim: eu não apenas dou meu filho unigênito por cada um de vocês, mas eu vou dar por todos vocês, pelo mundo inteiro, né? Comam entre as famílias, porque eu não quero que nenhuma família fique de fora da minha bênção. Então fala que você tinha que, e se o cordeiro fosse muito grande para sua família, fala assim: convida o vizinho, convida outro vizinho, porque o cordeiro tinha que acabar naquela noite, e era um cordeiro assado no fogo, como o Senhor foi assado no fogo da provação, comido com pães ázimos, que era como se fosse o pão sírio que a gente come hoje, porque é o pão sem fermento, porque Jesus era sem fermento de impureza, ou de pecado, ou de maldade, ou de malícia, e era comido com ervas amargas, que representava, aqui fala assim, que representa o sofrimento do Egito, né? E para Jesus representava o sofrimento que Jesus passou, o martírio que Jesus passou, ou a paixão que Jesus, né? Os católicos chamam a paixão de Jesus. Mas é a paixão no sentido de, não é que ele está apaixonado, é a paixão de sofrimento, né? É a semana que ele sentiu dor. Essa semana foi uma semana muito difícil para Jesus, né? A Páscoa significava passar por cima. Cada judeu, daquele que vivia no Egito, tinha que matar o cordeiro, pegar o sangue, molhar os umbrais da porta, né? E toda a casa tinha que fazer isso, para que o anjo da morte do Senhor aqui chegasse e falasse: aqui não, porque essa casa está marcada com o sangue do cordeiro. E aí a gente vai para a última Páscoa, né? Eu não vou, que é Lucas 22. Eu não vou me deter no que aconteceu durante a semana com Jesus, né? Durante essa semana, Jesus chega a Jerusalém no domingo. Segunda-feira ele vai ensinar no templo, volta. Então, provavelmente, as dormidas que ele fazia eram em Betânia, né? Na casa de Lázaro. Volta na terça.
volta na quarta, né? Quinta-feira ele é preso, sexta-feira é morto, domingo ele ressuscita, né? Mas aqui em Lucas 22, o Senhor está explicando para os discípulos, é tão interessante, porque o Senhor abre o verbo, digamos, um dia antes do dia que ele vai morrer, do dia que o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você já pensou que é isso, Filho de Deus, ser morto por mim, que sou pecador? Sou pecador. Às vezes eu penso assim, gente, se Deus quisesse destruir a terra com fogo, como fez com a água no dilúvio, mas que ele passasse fogo e falasse assim, vou destruir tudo com a minha ira e só vai ficar o que é santo, só ficava Jesus. O fogo ia pegar em todos nós e só ficava Jesus. Mas Jesus resolveu inverter e falar assim, o fogo só vai pegar em mim, né? Só eu que vou padecer, só eu que vou ser moído pelas iniquidades, né? Só eu que vou ser pisado pelas iniquidades do povo. E porque ele topou esse negócio com Deus, Deus não brincou, Deus fez cair sobre ele o castigo e fez cair sobre ele a ira. Lucas 22 fala assim, é chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino dos céus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai-o e reparti entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. O sangue, ou seja, a Páscoa, a última Páscoa, se tornou a primeira ceia. A primeira santa ceia, onde o corpo representava, onde o pão representava o corpo de Cristo partido por nós, e onde o sangue da ceia representa, né, o sangue de Jesus derramado por nós, né? Por isso que eu penso, eu gosto muito que ele fala assim, repartir entre vós, lembrando que várias igrejas fazem isso, né? Pegam um cálice só. Na Rússia faziam isso. Em algumas igrejas que a gente participou lá de cultos, era um cálice só e todo mundo bebia, e era um pão só e era partido para todo mundo, porque todo mundo faz parte, né? Ele é partido para que cada um de nós tenha um pequeno pedaço dele. E por isso que eu acho, assim, no meu coração, sempre que a gente celebra a Santa Ceia, não é um ritual a Santa Ceia. Não é porque não, é para fazer isso em memória de Jesus, beleza, vamos comer o pão. Não, essa é a hora, é um momento de adoração ao Senhor. É um momento que você participa do corpo de Cristo e do sangue de Cristo derramado. É um momento de celebração, é um momento de comunhão com o Senhor. Assim como esses elementos vão ser digeridos, o pão
e o cálice e o vinho vai ser digerido dentro de você e vai fazer parte das suas células e vai te alimentar, esse é um símbolo para dizer assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça parte de mim. Eu recebo o teu sacrifício, né? A gente pensa assim, o batismo é a porta, né? Mas a Santa Ceia são os outros alimentos de Cristo, né? Vários pais da igreja falavam assim, a Santa Ceia é a refeição da vida eterna. Porque é a comunhão com os sofrimentos de Cristo, com o corpo partido e com sangue derramado. E é a hora que eu falo assim: Senhor, obrigado, porque eu que devia ter sido morto. Se o Senhor mandasse a ira sobre mim, não restaria nada. Eu queria que os irmãos lessem Isaías 53. Abrissem. Isaías 53, verso 5, verso 4. Fala assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu gosto muito desse texto, porque quando eu leio esse texto, eu lembro do hino que a gente canta: em memória de ti partiremos o pão, né? Na segunda estrofe fala assim, né? Como o trigo do pão deixou-se moer. Então aqui fala que ele foi moído por conta de nós. Ele não foi só partido um pouquinho, tal. O Senhor tinha que jogar, o Senhor Deus tinha que jogar sobre Jesus o castigo e a ira que nos era devida com gosto. Por isso que na hora da cruz, eu não fico espantado quando ele fala assim: Senhor, por que o Senhor me abandonou, Senhor? Porque ele foi ferido para valer, ele foi moído de cheio. Ou seja, passou um caminhão em cima dele. Deus não poupou, falou: não, vai ser só um pouquinho. Não. Ele vai sofrer para valer com requintes de crueldade, porque é isso que nós merecíamos. E aqui também fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pisadura aqui quer dizer hematoma, equimose, quer dizer contusão. Mas eu gosto de pensar que o suco que se toma que vem de pisadura é o da uva. Os outros sucos você não pisa no pé para fazer suco de manga, ou para fazer de goiaba, né? Ou açaí. Nem no interior se pisa no pé, você amassa com a mão, mas o da uva você joga, até hoje se faz assim. Então, em Portugal, por exemplo, que é grande produtor de uva, eles falam que você pisa porque ele separa a uva da semente sem estragar o vinho. Não tem o amargor da semente como uma máquina bateria, acabaria espremendo a semente mais do que deveria. Então eu penso assim: o Senhor foi moído por mim e ele foi pisado por mim no lagar, né? No hino fala assim: como o trigo do pão deixou-se moer, e a uva do vinho deixou-se esmagar pelos nossos pecados,
quiseste sofrer e teu sangue por nós numa cruz derramar. Então eu sempre penso, se a gente for mais à frente, no verso 10 fala assim: todavia ao Senhor Deus agradou moê-lo. Isso quer dizer que foi o Senhor que pisou o lagar, ou foi Ele que moeu o trigo, ou foi Ele que se colocou contra Jesus, por conta de nós. Né? Então, o Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, expiação é troca. É você pegar Isaac e falar o seguinte: não vai ser Isaac que vai morrer. Quem vai morrer é o cordeiro, porque eu já providenciei um cordeiro para morrer no lugar de vocês, para morrer no lugar da humanidade. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Nessa semana, a gente celebra esses últimos dias de Jesus, que para ele foram sofrimento, né? Como foi sofrimento para Abraão depois, antes, mas foi alegria depois, na hora que Isaac foi poupado. Como o povo foi levado cativo para o Egito e sofreu, né? Mas depois o povo saiu liberto para Canaã e tinha uma festa para celebrar, né? Para a gente, a Santa Ceia, né, significa a hora de lembrar os sofrimentos de Jesus e lembrar que nós somos livres por conta desse sofrimento. Então é um momento de comunhão e um momento de celebração, de adoração ao Senhor pelo que Ele fez, né? O Senhor aqui abre, um dia antes de Ele morrer, abre com os discípulos e fala assim: a minha morte vai marcar a história, vai haver um Velho Testamento e aqui é um Novo Testamento. Mais do que isso, a minha morte é a primeira das festas que tem que ser comemorado por toda a humanidade. Porque é a aliança de Deus para com os homens. E eu vou fechar só lembrando que, se no meu coração, a hora que eu penso em Páscoa, eu sei que Páscoa, que é Pechar, né? Ou Pascha, né? Que é Passover em inglês, né? Então, em hebraico e em inglês, quer dizer passar por cima. Quer dizer que Deus via o sangue do cordeiro pintado lá na porta e ele não entrava na casa, ele passava por cima e desviava o furor dele. Mas quando eu penso na Páscoa, eu penso assim: esta é a festa do Cordeiro Morto. Esta é a festa do Cordeiro Morto antes da fundação do mundo. E eu queria acabar com um texto que é Apocalipse 5, 5 a 6. Esse texto aqui é a hora que João está no céu. O livro está selado com 7 selos. Ou seja, você tem um pergaminho enrolado dentro do outro, e eles estão fechados, você tem que quebrar um selo. Ou seja, o que é que seria um selo hoje? Seria uma trava, seria uma fita, é uma etiqueta. Então tinha 7 rolos, um dentro do outro, e ali era a nossa história da humanidade, e ninguém conseguia desenrolar a história da humanidade. E fala assim, João fala assim: e eu chorava muito porque não tinha ninguém digno de desatar os selos, né? De abrir os selos e de desenrolar a história. E aqui fala sobre isso.
Então fala assim no verso 5. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para quê? Para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, ou seja, bem no centro do trono de Deus, ali, um cordeiro, como havendo sido morto. E quando ele usa essa expressão, eu penso que ele ainda estava lambuzado de sangue. Assim, é um cordeiro com marcas de sangue. Ele está todo marcado ainda de sangue. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Este cordeiro que foi morto na plenitude dos tempos, nesse dia de Páscoa, é o que garante a nossa história e a nossa vida eterna. A nossa história, a história da humanidade inteira. Eu uma vez ouvi, e eu ratifico isso eu acho muito forte, que no Apocalipse, esse é o único texto que chama Jesus de leão da tribo de Judá. No Apocalipse, só uma citação de leão da tribo de Judá. Porque sempre quando você pensa em leão, você pensa no animal forte, né? É ele que vai lutar por nós, é ele que vai abrir os selos, porque é ele que vai derrotar o inimigo, porque é ele que vai vencer o diabo, né? Ele que está junto na luta com a igreja. Mas no Apocalipse há 26 citações do Cordeiro de Deus. Esse é o modo normal que Jesus é chamado no Apocalipse. É o vocativo mais usado, né? E o Cordeiro de Deus estava no trono sentado junto com, né? E cantavam o cântico de Moisés e do Cordeiro, né? Então, é esta morte de Cristo, é isso que aconteceu há quase 2000 anos atrás, que é o sangue do Cordeiro derramado por nós, que aplacou a ira de Deus, que desviou a ira de Deus, que demonstrou que o Senhor Deus não só ama a cada um de nós, a ponto de dar o seu filho, o seu único filho, depois de esperar muito, já é hora. Não, não é hora. Espera mais. Não, não é hora. Igual Abraão, espera. Vai ter uma hora que o Senhor vem para morrer. E ao mesmo tempo, a salvação está aberta a cada um de nós, a cada família. Toda vez que eu vejo uma família converter, né, uma pessoa converter e entregar o coração para Jesus, eu penso, é o sangue do Cordeiro que foi derramado por todas as famílias da terra, por todas as famílias da terra, e na Santa Ceia, ou seja, a Páscoa não era celebrada por todas as famílias da terra, só entre os judeus, mas a Santa Ceia, que é o pão e o vinho, é celebrado no mundo inteiro em memória do sacrifício do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Amém? Esse é um tempo de libertação, esse é um tempo de revelação do Senhor Jesus, esse é um tempo de contrição pessoal, de falar, Senhor, eu tenho pecado, Senhor, mas tira os meus pecados, Senhor. O Senhor morreu pelos meus pecados, Senhor. Limpa a minha vida, Senhor. Limpa a minha vida, porque o Senhor morreu para que eu não precisasse morrer. Mas eu tenho que ser, hoje, escravo do Senhor. É isso. Sou escravo do Senhor eternamente, porque o teu amor me constrange. Amém? Que o Senhor abençoe cada um, em nome e pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Amém?